Por favor, pegue a Bíblia agora e abra comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Atos 17, 15. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar
ressurreição dos mortos. Uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Por favor, levanta a tua mão direito mais alto que você puder. Feche os teus olhos neste momento. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Aumente o volume da tua voz e ore ao Deus do céu. A palavra do Senhor nos diz: clama a mim, grite a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai Todo-Poderoso, Pai nosso, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Cada pessoa que se encontra aqui nesta casa de oração, Senhor, está aqui com o propósito de cultuar ao Senhor, de buscar a tua face, ó Deus. Contempla agora cada vida, Pai. Nós pedimos a revelação da tua santa palavra. Nós pedimos o direcionamento para as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos alimentar, nos instruir com este pão vivo, com essa palavra santa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é esta geração, ou toda esta geração. Mas nós vamos falar sobre esta geração. Irmãos, uma geração, segundo os estudiosos, ela dura aproximadamente 25 anos. Eu vou repetir. Uma geração, segundo os estudiosos, dura aproximadamente 25 anos. Quantos anos eu falei, igreja? 25 anos. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava falando aqui para uma geração de atenienses, que eram as pessoas que moravam na cidade de Atenas, lá na Grécia. E quando eles buscavam o conhecimento, eles eram pessoas consideradas filósofos, eles eram pessoas consideradas estudiosas, pessoas que tinham uma base teórica, pessoas que tinham muito conhecimento. Eles costumavam se reunir nas praças para um passar conhecimento para o outro. Eles se reuniam num lugar maior, chamado de Areópago, que era como se fosse um local como esse que nós estamos reunidos aqui agora. Era como se fosse um anfiteatro ou um teatro. E naquele lugar, as pessoas elas se reuniam em grupos maiores para ouvir uma palestra, para ouvir um filósofo, para ouvir alguém que tinha um ensinamento diferente. No meio desta geração de pessoas estudiosas, no meio desta geração de pessoas filósofas que tinham grande conhecimento, o apóstolo Paulo entra em Atenas. A Bíblia está dizendo aqui que algumas pessoas acompanharam Paulo e o levaram até Atenas. E quando ele chegou lá, ele deu uma ordem para que Silas e Timóteo fossem encontrados em Atenas. Enquanto ele estava lá, diz a palavra que o seu espírito, o seu ânimo, o seu pensamento, o seu homem interior se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. O que é idolatria? Idolatria é quando um ser humano ele adora um Deus que não existe. Quando
como se ele fosse superior a ele. A palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, ela abomina a idolatria. O Senhor abomina a idolatria. E como nós vimos na leitura, eles adoravam deuses feitos de pau, de pedra, deuses feitos de ouro, de prata, e eles se ajoelhavam diante daquelas imagens. Eles buscavam idolatrar aqueles deuses por diversos nomes. E o apóstolo Paulo encontrou naquela cidade muitos santuários, encontrou naquela cidade muitas pessoas que adoravam deuses diferentes, mas não são deuses na verdade. Quando eu digo deuses, seria com D minúsculo, porque a Bíblia fala-nos de um único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo, no seu espírito, ele ficou comovido, ele ficou entristecido com aquela situação. Então, ele foi para a praça, ele foi para dentro das sinagogas, ele foi pregar o Evangelho, ele foi anunciar o Senhor Jesus Cristo. Entendam que aqui a Bíblia diz que alguns filósofos, epicureus e estoicos, eles se reuniam e debatiam com Paulo, e discutiam com Paulo, e falavam: Paulo, que doutrina diferente é essa? Que ensinamento diferente é esse que você traz para nós? Nós nunca ouvimos falar deste ensinamento que você nos traz. Entenda algo. O apóstolo Paulo, ele tinha um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem alguém aqui que tem um compromisso com Jesus Cristo? Quem tem compromisso com Jesus Cristo, ele anuncia a verdade que está na palavra de Deus. Quem tem um compromisso com Jesus Cristo, ele anuncia o Evangelho do Senhor Jesus. E era isso que o apóstolo Paulo fazia. Nós estamos vivendo num tempo onde novamente as filosofias estão crescendo. Os filósofos estão cada vez em números maiores, como naquela época. Hoje nós temos da mesma maneira. E são pessoas que idolatram seres humanos, são pessoas que idolatram deuses que não existem, são pessoas que costumam trazer ensinamentos que são contrários ao que vemos na palavra, ao que vemos na Bíblia. E estas pessoas, estas filosofias estão tomando conta do mundo, estão tomando conta das discussões da internet, estão tomando conta das discussões das universidades, nas escolas públicas, nas escolas particulares, e até mesmo dentro das igrejas, até mesmo dentro dos ambientes sociais. E estas discussões estão colocando em choque, estão se confrontando com aquilo que nós acreditamos. Aquela pessoa que é considerada um cristão, a pessoa que é considerada um servo, uma serva de Deus, é tido como ortodoxo, ou seja, é tido como uma pessoa rígida, como uma pessoa de costumes rígidos, uma pessoa considerada radical dentro dessas filosofias humanas. Quando a pessoa ela vem questionar a palavra, ela faz como esses filósofos fizeram. Eles chamaram Paulo e colocaram Paulo lá no Areópago com várias pessoas, e ele disse: então fale para nós. E no Areópago, um falava, o outro perguntava, o outro falava, o outro perguntava. A palavra era livre, mas neste momento a Bíblia diz que eles levaram Paulo ao Areópago dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? E a Bíblia diz que quando eles, aquele monte de pessoas junto com Paulo, perguntaram para ele: agora queremos que você discurse. A palavra estava com Paulo. Talvez já tivesse falado outros filósofos, talvez outras pessoas tivessem já com a palavra, mas agora chegou a vez de Paulo. Entenda algo, meus irmãos. Chega um momento que chega a sua vez de falar. Chega um momento que chega a sua vez, a sua oportunidade. E o que é que sai de dentro da sua boca?
O que é que sai de dentro de você? O que é que você tem para falar? O que é que você tem para transmitir? O que é que você tem para dizer? O apóstolo Paulo estava cheio de Deus. O apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava cheio das coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio do coração. Estando Paulo no meio do Areópago, e aquele povo cercando eles de todos os lados, assim, ele estava no meio. A Bíblia diz aqui que ele disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. O que é superstição? É aquela pessoa que tem uma ferradura atrás da porta. É aquela pessoa que anda com um pezinho de coelho. É aquela pessoa que tem um trevo de 4 folhas. É aquela pessoa que não passa embaixo de escada. É aquela pessoa que quando vê um gato preto fica com medo. Isso é superstição. A pessoa que não deixa o chinelo virado de cabeça para baixo, porque é uma superstição. Nós também vivemos num país supersticioso, onde as pessoas inventam um monte de coisa e elas vivem baseadas em coisas que não são verdadeiras, não tem nenhum tipo de lógica, nem bíblico é, mas muitas pessoas vivem nas superstições. E foi isso que o apóstolo Paulo viu. Ele disse: eu vejo que vocês acreditam em muita coisa. Eu vejo que vocês têm uma crença muito vasta, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos altares, tantos templos, tantos lugares de adoração, e ele encontrou um, e Paulo observou que eles tinham ao Deus desconhecido. E Paulo disse: esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Que Deus é esse? Que fé é essa que nós temos? Que Deus é esse que comanda a nossa vida? Agora o apóstolo Paulo vai falar daquilo que estava dentro dele, daquilo que ele acreditava. E ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Você acredita nesse Deus? Olha o Deus que Paulo serve, que é o nosso Deus. Olha o Deus Todo-Poderoso. Isso estava dentro de Paulo. Ele disse assim: quando vocês, atenienses, acreditam em muitos deuses, eu acredito no único e verdadeiro Deus. Eu acredito no Deus que fez o mundo. Eu acredito no Deus que fez todas as coisas. Eu acredito num Deus que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, porque a Bíblia diz que vós sois o templo e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Ele não acreditava num Deus limitado, num Deus pequeno, mas ele acreditava num Deus infinito. E ele pregava o Deus que é o dono da vida. Ele pregava o Deus que te dá respiração e o Deus que dá todas as coisas. E tem um detalhe, repita-se bem forte comigo: nem tampouco, fala mais alto, nem tampouco é servido por mãos de homens. Nós servimos a Deus, e Deus não pode ser servido por mãos de homens, porque Ele é infinito. Sabe o que significa isso? Ele diz mais aqui, como que necessitando de alguma coisa? Não, é Ele que nos dá tudo.
criação, Ele que nos concede todas as coisas. Ele está dizendo assim, ó, não existe nenhuma troca a fazer com Deus, não existe nenhuma situação de compra e venda, onde você chega numa loja, compra aquilo que você quer. Irmãos, na igreja não se compra bênção, na igreja não se faz troca com Deus, porque a Bíblia está dizendo aqui que o nosso Deus ele é infinito, e os deuses da terra, com D minúsculo, que não são deuses, eles necessitam de oferendas. As pessoas, elas levam oferendas, como nós vemos em outras religiões. Eles oferecem galinha para os seus deuses, eles oferecem flores, eles oferecem farofa, eles oferecem espumante, eles oferecem vinho, eles oferecem uísque, eles oferecem as coisas lá nas cataratas, nas macas. Eles têm oferendas aos seus deuses. Por quê? Quando eles vão buscar aquela entidade, a entidade pede uma obrigação. A entidade pede o que, igreja? Uma obrigação. E a pessoa, para receber o que ela quer, ela tem que pagar uma obrigação, ela tem que cumprir uma obrigação. Este Deus que nós servimos não pede nenhuma obrigação. Esse Deus que nós servimos não recebe farofa, não recebe bebida, não recebe galinha, não precisa fazer nada na encruzilhada para Ele. Esse Deus não precisa de oferta no altar, esse Deus não precisa de sacrifício no altar, esse Deus não precisa de nada, porque Ele é que nos dá vida, Ele que nos dá o fôlego de vida, e é Ele, diz a Santa Palavra, que nos dá todas as coisas. Ele não precisa de nada, Ele não pede nada em troca. Ele ensinou assim, ó, de graça recebestes e de graça dai. Não há nenhuma troca a fazer com Deus, irmão. Não há nenhuma troca a fazer com Deus, irmão. O apóstolo Paulo está pregando isso para uma multidão de pessoas que estavam acostumadas com seus ídolos, que estavam acostumadas a fazer sacrifício pelos seus ídolos, que estavam acostumadas a oferecer tudo o que elas tinham, a fazer sacrifício, a entregar, a acender vela, a poder usar coisa no pescoço, ficar sem tomar banho, ou tomar banho disso, tomar banho daquilo. Não era necessário nenhuma simpatia, não era necessário nenhum tipo de ferradura atrás da porta, nada para se fazer uma cobertura, mas ele estava pregando sobre aquele que é todo poderoso. E a Bíblia diz que ele continua pregando, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Olha só, o Deus que nós servimos, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, Ele é tão poderoso que nós estamos agora dentro deste Deus. Entenda o mistério. Além de você estar dentro de Deus, Deus está dentro de você. Porque Ele diz aqui, ó, nos movemos nele e existimos nele. Irmãos, nós não precisamos de oferecer nada para o nosso Deus. Nós não precisamos de pagar nada para o nosso Deus, porque Ele já se sacrificou por nós. Ele entregou o seu Filho por nós. E esta foi a pregação do apóstolo Paulo: abandone os ídolos, abandone os santuários, abandone aquilo que você enxerga, abandone aquilo que você pode tocar, e comece a servir o Deus invisível mais real, e comece a servir o Deus que existe em você, e que você existe nele, e que por ele e para ele são todas as coisas. Existe um Deus, e este Deus é o
regiões da terra, é o Deus desconhecido dos filósofos, é o Deus desconhecido de muitas pessoas, mas é o Deus que se dá a conhecer a você que está aqui hoje, a você que está ouvindo essa palavra. Abre o teu coração e recebe esse Deus poderoso na tua vida, recebe essa graça maravilhosa na tua vida. Sendo nós, pois, geração de Deus. Você é uma geração de Deus. Você faz parte de Deus. Você faz parte das coisas que são espirituais. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. As coisas de Deus não são matéria, são espirituais. São coisas que nós não podemos enxergar, mas nós acreditamos e nós vivemos em Deus. Nele nós existimos. Agora, irmãos, o apóstolo diz assim: sendo nós a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Se nós somos a geração de Deus, nós não temos que acreditar em amuletos, nós não temos que acreditar em patuás, nós não temos que acreditar numa proteção vinda de ouro, de artífice, vinda, porque aquelas pessoas que lidam com o ouro, com a prata ou com a pedra, artifício da imaginação dos seres humanos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. O Senhor Jesus disse para Tomé: bem-aventurados aqueles que não me viram, mas acreditaram em mim. Você é muito feliz, irmão. Você é muito feliz, irmão, porque você está acreditando na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não estamos fazendo aqui nada para você ver, nós estamos pregando para que você creia. O que nós precisamos é acreditar. Então, se nós somos geração de Deus, nós temos que abandonar aquilo que é visível, nós temos que abandonar os ídolos, a idolatria, e temos que nos concentrar naquilo que é espiritual. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Este é Jesus Cristo que está no meio de nós. O apóstolo disse a oportunidade para que todos se arrependam da idolatria, a oportunidade para que todos se arrependam de buscar aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso sentir. É possível se arrepender. O Senhor está nos dando a oportunidade de nós nos arrependermos, porque pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, nós temos livre acesso a Deus, porque a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então não existe mais divisão entre o santo e o santo dos santos, não existe mais divisão entre o pátio do templo e o santo dos santos, porque Deus abriu um caminho para ele, e Jesus é o caminho para Deus. E quando nós buscamos a Jesus, porque foi isso que o Senhor determinou, que em todo lugar se arrependam. Hoje, meus irmãos, nós podemos seguir as coisas espirituais. Hoje nós podemos dobrar o nosso joelho aqui na igreja, sem nenhum intermediário. Você pode dobrar o teu joelho lá na tua casa, sem nenhum intermediário. Você pode buscar a Deus aonde quer que você esteja, e Deus vai estar te ouvindo, e eu tenho certeza que Ele também vai te responder. Por quê? Porque nós estamos buscando da maneira certa. Aqui onde você está, nos
existe nenhuma imagem. Aqui onde você está, não existe nenhum tipo de ídolo. Aqui onde você está, existe apenas a presença daquele que, para o qual nós nos reunimos aqui. É no nome dele que nós estamos aqui. Aqui nós temos a presença de Jesus Cristo. E a presença de Jesus Cristo é tudo para nós. A presença de Jesus Cristo é tudo na nossa vida. E quando nós temos este encontro com aquilo que é espiritual, quando nós temos esse encontro, nós abandonamos todas as superstições. Nós abandonamos todas as crendices do homem, nós abandonamos tudo aquilo que não seja espiritual, e nós passamos a seguir aquilo que agrada a Deus. Nós passamos a seguir o Deus invisível, mas real. E no final, a Bíblia diz que muitos foram embora, mas ele diz aqui: todavia, chegando alguns varões a ele, creram, acreditaram em Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus. Acreditaram no Deus que fez os céus, a terra, o mar, as estrelas e tudo que neles há. Acreditaram no Deus que nos dá vida. Acreditaram no Deus que nos dá o fôlego. Acreditaram no Deus que não está pedindo nada em troca e que disse: de graça receber, de graça dar. E eles abriram e acreditaram, e alguns dali creram e começaram a seguir a este Deus. Irmãos, existem muitas pessoas que, como esses atenienses, a Bíblia diz aqui, que quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. A Bíblia diz aqui que eles, alguns escarneciam e outros diziam: vamos te ouvir depois. Esses, Paulo saiu do meio deles. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão indo após ídolos. Muitas pessoas estão indo após as superstições da terra. Estão indo após as imagens criadas na terra, feitas por artífices, feitas por artesãos, por mãos humanas. E tem muitas pessoas que querem nos levar a uma crença falsa. Existem muitas pessoas que querem nos levar a um evangelho mentiroso. Mas ainda existem pessoas que, como o apóstolo Paulo, estão pregando a santa palavra de Deus. Estão dizendo para nós que não existe nenhuma troca a fazer com Deus, que não existe nenhum sacrifício a se fazer, que não existe nenhuma mandinga, nenhuma superstição, que não existe nenhum banho a ser tomado, que não existe nada a ser feito, porque tudo que tinha que ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Nós somos livres, nós somos libertos de toda maldição, nós somos libertos de todos os rudimentos da terra, da carne, porque nós estamos olhando para as coisas que são espirituais, para um Deus vivo, para um Deus ressuscitado. Nós acreditamos nisso e nós não precisamos de nada para nós mesmos. Nós não precisamos de fumaça, nós não precisamos de jogo de luz, nós não precisamos de palco, nós não precisamos de artistas, nós não precisamos de astros, porque nós temos o maior de todos, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não estamos atrás dessas coisas, mas estamos vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quantos recebem essa palavra dessa noite? A palavra que Deus fica de pé no teu lugar agora. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Esta é a oportunidade de nós buscarmos a este Deus, para que buscassem ao Senhor, porque de um que é Jesus, Ele nos fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. O Senhor nos fez para que buscássemos ao Senhor, para que encontrássemos ao Senhor, para que vivêssemos com o Senhor. Por favor, coloque as duas mãos na altura do teu coração.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nós viemos ao teu encontro aqui, ó Pai. Nós viemos buscar, Senhor, ao Deus que é invisível, porque nós não estamos em torno de ídolo, nós não estamos em torno de imagens, nós não estamos em torno de uma imagem midiática, porque nós não vamos em reuniões, ó Deus, onde os artistas se apresentam. Nós não vamos em reuniões, Pai nosso, onde figuras humanas são destacadas, mas nós estamos reunidos como irmãos, como igreja, onde a única figura que se destaca é a do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje reunidos em torno do teu nome, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, contempla cada vida, Pai. Contempla cada um desses pequeninos, ó Deus, como o apóstolo Paulo pregou, ainda que tateando, ó Deus, ainda que como cegos, ainda que como que não enxergando, ó Deus, nós procuramos nos aproximar do Senhor. Senhor, perdoa talvez a nossa ignorância, perdoa talvez, ó Pai querido, a forma, Senhor, como te buscamos às vezes sem entendimento, mas o nosso objetivo é o Senhor, o nosso objetivo é a tua presença. Então eu te peço agora, Senhor, se revela a este homem, Pai, se revela a esta mulher, Senhor.